Há algo fascinante em observar como algumas pessoas desaparecem na própria presença. Você já reparou naquele amigo que, mesmo sendo o anfitrião da festa, parece mais à vontade lavando os copos na cozinha do que recebendo os cumprimentos dos convidados? Ou naquele colega de trabalho que, quando elogiado em público, fica com as mãos suadas e a voz trêmula, como se estivesse sendo julgado em vez de celebrado? Enquanto a maioria das pessoas busca, ainda que discretamente, um pouco de luz sobre si, elas fugiram do holofote antes mesmo de ele ser aceso. E não é sobre timidez. Timidez é o medo de errar diante dos outros. Isso aqui é diferente. É como se o próprio ato de ser notado ferisse uma parte delas que prefere permanecer invisível. Não é vergonha, não é insegurança, ou pelo menos não só isso. É algo mais profundo, quase como um instinto de autoproteção, como se o cérebro delas tivesse aprendido, em algum momento, que ser visto é perigoso. Imagine uma criança que toda vez que chamava a atenção, seja por uma nota alta, um talento ou até um simples comentário engraçado, era imediatamente cobrada. Agora todo mundo vai esperar isso de você, não fique se achando, cuidado para não subir a cabeça. Com o tempo, ela aprende que brilhar é um convite para a crítica e o cérebro, sábio e pragmático, decide, melhor ficar na sombra. Lá, ninguém espera nada de você. Ou então pense naquele adolescente que após um momento de destaque, foi alvo de inveja ou até de bullying. O cérebro registra ser notado igual dor. E assim nasce um padrão. O medo não é de falhar, mas de sucesso. Essas pessoas desenvolvem uma relação complicada com a própria visibilidade. Elas podem ser brilhantes em seus cantos, escritas, músicas, projetos pessoais, mas se desmontam quando o foco se volta para elas. Não é que não queiram reconhecimento, é que o reconhecimento para elas vem com um preço emocional muito alto. É como se, no fundo, acreditassem que merecer atenção é o mesmo que merecer julgamento. E aqui está o paradoxo: muitas delas são observadoras natas. Notam detalhes que ninguém mais vê, ouvem o que não é dito, sentem o clima de um ambiente antes mesmo que ele mude. São as que entendem as pessoas melhor do que ninguém, justamente porque passaram a vida estudando os outros para não serem estudadas. Essa habilidade as torna, ironicamente, as melhores conselheiras, os melhores ouvintes, mas também as mais relutantes em ocupar espaço. Mas será que isso é apenas uma questão de medo? Ou será que, no fundo, elas simplesmente valorizam coisas diferentes? Talvez tenham descoberto que a verdadeira conexão não acontece sob os holofotes, mas nas conversas de madrugada, nos olhares trocados sem plateia, nos gestos que não precisam de testemunhas. Talvez tenham aprendido que o mundo já é barulhento demais, e preferem a quietude de quem não precisa provar nada para ninguém. Se você é assim, saiba, você não é antissocial, nem arrogante, nem frio. Você só entendeu, antes de muitos, que a vida não é um palco, e que as melhores histórias não são aquelas aplaudidas, mas as que são vividas. E se hoje você ainda se sente desconfortável quando todos os olhos se voltam para você, lembre-se, não é fraqueza. É só o seu instinto dizendo, eu não preciso disso para ser suficiente. E talvez, no fim das contas, essa seja a maior força de todas. Porque em um mundo que grita para ser ouvido, quem escolhe o silêncio muitas vezes tem mais a dizer do que todos os outros. A arte de ser invisível, e porque isso é um superpoder. Há um tipo de pessoa que nunca é a protagonista da própria história, e não por acaso, mas por escolha. Elas estão nos cantos das festas, ouvindo mais do que falando. Nos grupos de trabalho, resolvendo conflitos sem tomar crédito. Nas relações, sendo o porto seguro que ninguém nota até precisar. São como o oxigênio, essenciais, mas só percebidos quando faltam. Mas aqui está a pergunta que poucos fazem. O que acontece com quem aprendeu a viver assim? Porque não é só sobre não gostar de atenção. É sobre ter construído um mundo interno tão rico que o externo parece, muitas vezes, um eco distante. O paradoxo da invisibilidade voluntária. Parece contraditório, escolher não ser visto em uma era que premia a exposição. Mas essas pessoas não estão fugindo, estão filtrando. Elas entenderam algo que a maioria ainda busca: a verdadeira conexão não é medida em likes, mas em segundos de silêncio compartilhado. Elas não evitam olhares, evitam máscaras. Enquanto muitos performam versões editadas de si mesmos, elas preferem ser inteiras em doses pequenas. Um café de madrugada, uma mensagem sem pressa, um abraço que não precisa de legenda. Qualidade sobre quantidade sempre. Seu silêncio é, na verdade, um idioma próprio. Quem fala pouco escutou muito. Sabe reconhecer o tom de voz que esconde lágrimas, o sorriso que não chega aos olhos, a pausa antes de uma mentira. São tradutores das coisas não ditas e por isso muitas vezes as mais procuradas quando o mundo fica alto demais.
Elas não temem o vazio, temem o barulho sem propósito. Em uma sociedade que confunde movimento com progresso, elas escolhem parar, não por preguiça, mas por sabedoria. Sabem que as melhores respostas não vêm do excesso, mas do espaço entre uma pergunta e sua resposta. O que o mundo não vê, mas elas sabem. Enquanto os outros correm atrás de validação, elas estão ocupadas criando. Não para aplausos, mas para a sensação de ter feito algo que só elas poderiam fazer. Um quadro guardado na gaveta, um poema nunca publicado, um jardim que só a lua vê florescer. Isso não é modéstia, é soberania. Elas não precisam de plateia porque já são donas do próprio palco. E aqui está o segredo mais bem guardado. Quem não precisa ser visto enxerga tudo. Veem as microexpressões que traem um coração partido. Notam o cansaço por trás do "tô bem". Sentem o peso das expectativas que os outros carregam sem reclamar. São os faróis humanos, não iluminam para si, mas para que os outros não tropecem no escuro. Porque isso assusta tantos demais. A sociedade tem medo do que não pode controlar. E uma pessoa que não busca aprovação é, por definição, imprevisível. Você não é ambicioso? Tradução. Porque não quero o que eu quero. Resposta delas, silenciosa: a ambição não é tamanho do sonho, mas profundidade da paz que ele te dá. Você é muito quieto. Tradução. Fale mais para que eu saiba quem você é. Resposta delas, com um sorriso: quem precisa de palavras quando as ações já gritam? Você não tem medo de ser esquecido? Tradução. Como sobrevive sem deixar marca? Resposta delas, com os olhos: as coisas que importam nunca são esquecidas. Elas são sentidas. Elas não são antissociais. São anti-superfície. O dom de ser subestimado. Há uma vantagem estratégica em não ser o centro. Ninguém vê você chegando. Elas são as que resolvem crises enquanto os outros discutem quem vai levar o crédito. São as que amam sem condições, porque não estão contando pontos. São as que mudam o mundo sem precisar de uma hashtag para provar. O maior poder não é ser admirado, mas ser livre. E elas são livres demais para caberem em caixas de sucesso ou fracasso. Para quem se reconheceu neste texto. Se você é assim, parabéns. Você faz parte de uma linhagem silenciosa de alquimistas, aqueles que transformam dor em sabedoria, solidão em autonomia e invisibilidade em poder. O mundo vai chamar você de frio porque não derrete com elogios vazios. Difícil porque não se entrega por conveniência. Estrangeiro porque sua essência não tem bandeira. Mas saiba, você não é menos, é raro. E a raridade não é defeito, é o preço da autenticidade. O convite para quem quiser ouvir. Se hoje você se sentiu demais em um mundo que pede para ser sempre mais, lembre-se, você não é um problema a ser resolvido. Sua quietude não é vazio, é um oceano. Sua recusa em performar não é fraqueza, é revolução. E se algum dia duvidarem do seu valor, pergunte a si mesmo: quantas vidas eu toquei sem precisar tocar uma tela? Quantas verdades eu guardei sem precisar gritar? Quantas vezes eu escolhi ser em vez de parecer? A resposta será sua melhor biografia. Agora me diz, você também se sente invisível às vezes? O que você enxerga que os outros não veem? Deixa nos comentários, ou guarde para você se preferir. Aqui ambas as escolhas são válidas. E se este texto fez sentido, compartilha com quem precisa ouvir que não está sozinho. Porque às vezes, o maior ato de rebeldia é simplesmente existir como você é. Até a próxima reflexão. Ou até a próxima pausa de silêncio. Via Láctea. O peso do que não se diz. Você já percebeu como algumas pessoas carregam silêncios tão altos que ecoam mais que gritos? Enquanto o mundo aplaude quem fala sem parar, elas escolhem guardar as palavras como joias raras, não por medo, mas porque sabem que algumas verdades só ganham forma no escuro. E não é timidez. É economia de energia. Porque elas aprenderam, a duras penas, que falar demais muitas vezes significa dizer de menos. Explicar-se é um luxo que nem todos merecem. O silêncio não é ausência de resposta, é uma resposta em si. Pense bem, quantas vezes você já ouviu alguém dizer "não ligo para o que pensam de mim", enquanto passa horas justificando cada escolha nas redes? Quem realmente não liga não explica. E quem explica demais, na verdade, está pedindo permissão para existir. A matemática do silêncio. Ou porque algumas pessoas falam pouco, mas quando falam, o mundo para. Elas medem as palavras pelo peso, não pela quantidade. Não delas vale mais que 10, talvez, de quem tem medo de magoar. Um elogio delas não é automático. É uma moeda rara, cunhada só para quem realmente merece. 2. Seu cérebro é um filtro de alta performance. Enquanto 90% das pessoas falam para preencher vazios, elas falam para criar significado.
Exemplo prático, em uma roda de conversa, elas são as que ouvem ativamente e absorvem, e então soltam uma frase que muda todo o rumo da discussão. Não é acaso. É estratégia. 3. Elas sabem que algumas coisas perdem a magia quando viram som. Um sentimento profundo, uma dor antiga, um amor verdadeiro, algumas coisas são tão grandes que só cabem no silêncio. Já reparou como os momentos mais importantes da sua vida, um abraço apertado, um olhar cúmplice, raramente precisaram de palavras? O paradoxo. Por que o mundo acha que silêncio é fraqueza? Porque vivemos na era do ruído, onde quem fala mais é visto como mais inteligente, mesmo que não diga nada. Quem posta mais é considerado mais feliz, mesmo que esteja vazio. Quem explica mais é absolvido de culpas, mesmo que esteja mentindo. Mas aqui está a verdade nua e crua. O silêncio incomoda porque revela. Ele expõe a insegurança de quem precisa encher o ar com palavras para se sentir importante. A fragilidade de sistemas que dependem de você estar sempre performando algo. A verdade de que, no fundo, quem realmente tem poder não precisa anunciá-lo. Mas e se eu me sinto sozinho nessa escolha? Ah, essa é a parte mais difícil. Porque sim, vai ter gente que vai te chamar de frio porque não alimenta egos alheios. Arrogante porque não joga o jogo social. Difícil porque não se dobra por conveniência. Mas aqui vai um segredo que ninguém te conta. As pessoas que mais criticam seu silêncio são as que mais têm medo do próprio. Porque o silêncio delas não é vazio, é um poço cheio de coisas que elas não têm coragem de encarar. O convite para quem estiver pronto para ouvir. Se hoje você se sentiu demais em um mundo que só quer você por partes, lembre-se. Seu silêncio não é um buraco. É um portal. Sua recusa em performar não é preguiça. É integridade. Sua capacidade de estar quietos em meio ao caos não é indiferença. É sabedoria antiga. E se algum dia duvidarem do que você não diz, pergunte a si mesmo. Quantas vezes meu silêncio protegeu minha paz? Quantas verdades eu poupei de serem distorcidas? Quantas vezes eu escolhi ser em vez de provar que existo? A resposta será sua assinatura invisível, aquela que não precisa de tinta para ser lida. Agora me diz, você também já foi julgado por ser quieto demais. O que seu silêncio já te ensinou que as palavras não poderiam? Comenta aqui, ou guarda para você. Ambas as escolhas são atos de resistência. E se este texto fez eco em alguma parte sua, compartilha com quem precisa lembrar que não está sozinho, porque às vezes o maior ato de rebeldia é simplesmente não explicar. Até a próxima reflexão, ou até a próxima pausa entre uma palavra e outra. Faíscas. Por que isso funciona? Gancho emocional, silêncio versus mundo barulhento, mais contraste social. 2. Validação imediata, não é timidez, é economia de energia. 3. Listas numéricas, facilitam a leitura e dão ritmo. 4. Metáforas poderosas, silêncio como joias raras portal. 5. Perguntas reflexivas que convidam o leitor a parar e pensar. 6. Frase de impacto final, não está sozinho mais CTA orgânico. 7. Tom de cumplicidade, segredo que ninguém te conta. Dica extra, use negritos e itálicos para guiar o olho do leitor e criar ênfase visual. Frases curtas depois de parágrafos longos dão ritmo e evitam cansaço. Desafio para você. Escreva um texto usando essa estrutura sobre por que algumas pessoas demoram para responder mensagens, e não é por mal. O poder de dizer não sei. Porque certas pessoas preferem animais a humanos. Regra de ouro. Sempre valide primeiro, provoque reflexão depois e feche com empoderamento. O engajamento virá natural. Porque algumas pessoas demoram para responder mensagens, e não é por mal. Você já mandou uma mensagem e horas depois ainda aguardava aquela bolinha azul se transformar em um lido ou pior, em uma resposta. Enquanto o mundo parece correr atrás de respostas instantâneas, elas demoram. Não por desinteresse, não por malícia, mas porque para elas o silêncio não é ausência, é processamento. Antes que você pense, essa pessoa não liga para mim, vamos desvendar o que realmente acontece na cabeça de quem responde no próprio tempo. Spoiler. Não é falta de educação, é um ritmo diferente de existir. O que acontece nos bastidores da demora? A mensagem entra em uma fila de prioridades emocionais. Não é que elas ignoraram você. É que para elas responder não é uma reação automática, é uma decisão. Enquanto a maioria responde no piloto automático, ok, haha, vou ver, elas pesam cada palavra. Não por perfeccionismo, mas porque para elas a comunicação tem peso. Se eu responder agora, vou dar a resposta que merece, ou só para encher linguiça? Esse é o diálogo interno que você não vê. 2. O cérebro delas funciona em modo offline.
Você já reparou como algumas pessoas precisam de tempo sozinhas para recarregar? Pois é, para elas, mensagens são como tarefas. Não dá para responder no meio do caos, elas precisam de um momento de quietude para organizar os pensamentos. Exemplo, imagine que você está lendo um livro incrível e alguém te interrompe para perguntar: oi, tudo bem? Você poderia responder na hora, mas sua mente ainda está no capítulo anterior. Elas são assim com a vida. 3. Elas não têm medo do silêncio, elas o respeitam. Em uma era onde o vazio é preenchido com notificações, elas entendem que nem todo espaço precisa ser ocupado. Uma mensagem não respondida imediatamente não é um problema, é um convite para refletir. Se não é urgente, por que pressa? Essa é a filosofia delas. E no fundo, é um ato de resistência contra a ansiedade coletiva. 4. Às vezes é autoproteção. Já aconteceu de você responder rápido e depois se arrepender? Elas aprenderam a lição. Demorar para responder é uma forma de evitar conflitos, mal-entendidos ou até de não alimentar conversas que não valem a energia. Se eu demoro, a pessoa entende que não sou refém do celular. E se não entender, não é minha responsabilidade. 5. Elas processam as coisas em camadas. Enquanto você lê uma mensagem e já digita a resposta, elas leem, absorvem, conectam com outras ideias e só então agem. É como se a informação precisasse passar por um filtro emocional antes de virar palavras. Você me perguntou sobre o almoço de domingo, mas eu preciso verificar minha agenda, meu humor e se realmente quero ir. Não é só um sim ou não, é uma escolha. O lado bom da demora sim tem. Enquanto a sociedade trata a lentidão como descaso, essas pessoas estão, na verdade, preservando 3 coisas valiosas. Marca de seleção branca: a qualidade das respostas, menos ok automáticos, mais diálogos que valem a pena. Marca de seleção branca: a própria energia mental, não se deixam sugar pelo ritmo alucinado dos outros. Marca de seleção branca: o mistério e o valor da espera. Em um mundo de tudo pra já, fazer esperar é um luxo, e um ato de respeito consigo mesmo. Pense, se todo mundo respondesse na hora, nada teria graça. A demora, muitas vezes, é o que torna a resposta especial. Como lidar com quem demora sem sofrer por antecipação? Se você é do time que precisa de respostas rápidas, aqui vai um guia para não pirar enquanto espera. Não leve para o lado pessoal. A demora delas não é sobre você, é sobre o jeito delas funcionarem. Se fosse algo urgente, elas avisariam. 2. Aproveite o tempo livre. Em vez de ficar checando o lido, faça algo que te distraia. Leia, caminhe e respire. O mundo não para porque uma mensagem não foi respondida. 3. Se for importante, avise. Uma simples frase como: quando puder responder, avisa, tira a pressão de ambos os lados. Comunicação clara evita a ansiedade. 4. Celebre quando a resposta chegar. Quando ela finalmente responder, valorize o conteúdo, não o tempo. Afinal, você recebeu uma resposta pensada, não um K apressado. Para quem demora, você não é o problema. Se você é dessa turma que precisa de tempo, saiba. Você não é grossa, é seletiva. Você não é lenta, é intencional. Você não é desinteressada, é profunda. O mundo pode achar que você deveria ser mais ágil, mas a verdade é que você está ensinando os outros a valorizarem o que é dito, e não apenas o quando é dito. E se alguém reclamar da demora? Responda com calma: quando der, desculpa, eu levo a sério o que falo. Por isso, prefiro responder quando puder dar a atenção que você merece. Isso não é desculpa. É um padrão de qualidade. A reflexão que fica. Em uma época onde a pressa é confundida com eficiência, essas pessoas nos lembram que nem tudo precisa de resposta imediata. O silêncio não é vazio, às vezes, é preparação. Quem demora para responder muitas vezes está dando a você o melhor de si, tempo e reflexão. Então, da próxima vez que alguém demorar para te responder, respire. Pode ser que do outro lado esteja alguém escolhendo as palavras com carinho, ou simplesmente vivendo a vida além das telas. E isso, meu amigo, é um presente raro nos dias de hoje. Agora me diz, seta preta para a direita, você também demora para responder? O que passa pela sua cabeça nesse tempo? Seta preta para a direita, ou você é do time que sofre com a espera? Como lida com isso? Comenta aqui, e se quiser, compartilha com quem precisa ouvir que não é frescura demorar. Até a próxima reflexão, que claro, vai chegar no tempo certo. Erva, por que esse texto funciona? 1. Gancho emocional, frustração versus compreensão, mais contraste cultural, mundo rápido versus ritmo próprio. 2. Validação imediata, não é por mal, não é falta de educação. 3. Listas numéricas, 5 motivos da demora, mais exemplos concretos, fila de prioridades emocionais.
4. Metáforas poderosas. Modo offline, filtro emocional, luxo da espera. 5. Perguntas reflexivas. Por que pressa? O que passa pela sua cabeça? 6. Frase de impacto final. Um presente raro nos dias de hoje, mais CTA orgânico. 7. Tom de cumplicidade, segredo entre nós. A demora muitas vezes é um ato de resistência. Dica extra para aplicar. Use negritos para ênfase em conceitos-chave. O silêncio não é ausência, é processamento. Alterne frases curtas, para ritmo, com parágrafos longos, para profundidade. Termine com um convite à ação que seja natural. Pergunta pessoal mais compartilhamento.